Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina. E nós vamos ainda estudar nessa aula o texto editorial. Como fazer um editorial? Então, na verdade, nós vamos estudar um pouco sobre a produção do gênero. Para fazer um bom editorial, gente, é necessário seguir alguns passos, como a escolha do tema e ainda compreender a estrutura básica desses tipos de textos jornalísticos. Lembre-se que um editorial é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, você vai dissertar e vai dar a sua opinião, argumentando sobre o tema. Ele é produzido para os meios de comunicação, como jornais e revistas, e aqui a gente tem os suportes desse tipo de texto. Hoje em dia, com o avanço da internet, nós encontramos esse tipo de texto em diversos locais, como blogs e redes sociais, por exemplo. Uma dica importante, gente, para a produção do editorial é ler alguns editoriais para que você possa se familiarizar com as características mais importantes desse tipo de texto, ao mesmo tempo que irá compreender a estrutura desse gênero. Isso, sem dúvida, facilitará a produção do texto. Vamos ver aqui o passo a passo para fazer um ótimo editorial. Então, nós vamos conferir alguns passos essenciais para essa produção, seja num jornal ou seja numa revista. Primeiro, escolher o tema, né? Então, antes de mais nada, devemos escolher o tema que iremos abordar no editorial. É muito comum nos editoriais de jornais focarem em assuntos da atualidade, que são assuntos que estão em voga, né? Assuntos que estão na boca do povo, que as pessoas estão comentando, estão falando, tá bom? Para isso, ele também apresenta um título. Uma maneira de despertar para essa questão inicial é estar antenado nos acontecimentos atuais. Claro, gente, tem que estar bem informado, tem que ler sobre tudo, tem que ver as notícias, tem que ver reportagens, tem que, na verdade, não tem aquela questão de, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, a gente não discute política, a gente não discute religião, a gente discute sim, a gente precisa, na verdade, analisar tudo que está à nossa volta, tá bom? E discutir aqui não é no sentido de brigar, não. É na construção da síntese de um pensamento, tá ok? Então, gente, vamos continuar aqui. É comum os editoriais de jornais focarem em assuntos da atualidade, certo? Para isso, eles também apresentam um título. Uma maneira de despertar para a questão inicial é estar antenado nos acontecimentos atuais. Para isso, você pode realizar uma breve pesquisa também sobre os temas e selecionar alguns que te interessem. Gente, vamos lá. Continuando, nós vamos ver a estrutura do texto. Então, após a gente escolher o tema, entender qual será o lugar no mundo desse texto, ou seja, se esse editorial é de uma revista mensal ou se ele é para ser divulgado semanalmente no jornal, independente da escolha, nós devemos seguir uma estrutura básica desse tipo de texto, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Outra coisa importante é a revisão. Então, a parte da revisão é muito importante para nos certificarmos de que o nosso texto ficou coerente, né? Que tem sentido, que na verdade não tem ambiguidades, não dá vazão a pensamentos errados, né? Contrários, certo? E se não apresenta erro na norma culta, ou na norma padrão da língua portuguesa, né? A questão gramatical, tem que ter muito cuidado. Outro ponto fundamental da revisão é analisar a linguagem que foi escolhida de acordo com o público-alvo. Então, assim, o público-alvo são os leitores a quem a gente vai se dirigir, né, na redação desse texto, tá bom? Então, se fizermos um editorial para uma revista que é muito lida por adolescentes, por exemplo, a linguagem pode ser mais descompromissada, criando uma aproximação com esse público.
Essa linguagem descompromissada, né, a gente chama de linguagem informal, uma linguagem mais coloquial, uma adequação da linguagem para esse público que são os adolescentes, tá certo? Então, dentro de toda a estrutura do texto, nós podemos ver que ele obedece, né, uma estrutura básica, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente precisa ter cuidado com as normas gramaticais, precisamos ter cuidado com a coerência, que é o sentido do texto, e precisamos também, gente, observar qual o público-alvo, né? A quais leitores esse texto será dirigido. Outra coisa importante também é o suporte, o veículo. Onde esse texto vai ser publicado? Vai ser no jornal, vai ser numa revista, né? Que tipo de revista, que tipo de jornal? Quais são os leitores? Qual é o público-alvo, não é? Desse suporte, tá bom, gente? Então, a gente vai ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.